Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Tel Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reforma sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos dar continuidade ao assunto iniciado no encontro anterior. Exato. Vamos mergulhar de cabeça no segundo capítulo do livro O Verdadeiro Evangelho, do autor Paul Washer. E o título do capítulo já é assim um impacto. Chega com os dois pés na porta. Deus odeia o pecado e o pecador. É uma afirmação muito forte. Muito forte. E vai totalmente na contramão de uma das frases mais, queridas e repetidas no meio cristão, né? Com certeza. Nossa missão hoje é entender por que o autor faz uma afirmação tão polêmica e, claro, quais são os argumentos dele para isso. Exatamente. O ponto de partida de Washer é justamente essa frase que todo mundo conhece. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Parece perfeita, né? Soaria muito bem numa camiseta ou num post de rede social. É bem reconfortante. Pois é. Mas o autor afirma que, apesar de ser popular e soar bem, essa frase simplesmente não é bíblica. Eita, isso é uma acusação bem séria. Qual é a principal evidência que ele apresenta para, jogar fora uma ideia tão difundida? A evidência dele é que essa frase é uma espécie de invenção moderna. Ele defende que ela foi popularizada por pregadores que tentam tornar Deus mais palatável, sabe? Mais aceitável para nossa cultura, quase como se Deus precisasse ser politicamente correto. Isso. Mas para Washer, as escrituras pintam um quadro bem diferente. E ele vai direto à fonte para provar. E para onde ele nos leva? Ele não perde tempo. O primeiro texto que ele apresenta é o Salmo 5, versículo 5. Ok. A passagem diz: "Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade." E ele ainda destaca que algumas traduções são mais diretas. Mais diretas como? Dizem: "Tu odeias todos os que praticam o mal." Uau! Isso é direto ao ponto. Odeia todos os que praticam o mal. Não deixa muita margem para interpretação, né? Nenhuma. E a ênfase é crucial. O texto não separa o ato da pessoa. Não diz odeias a prática do mal, mas odeia os que praticam. Exatamente. Para o autor, esse é o argumento central. E ele não para por aí. Ele complementa com o Salmo 7, versículo 11. O que diz lá? Que Deus é um justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A ideia é que a ira de Deus não é algo teórico, sabe? Não é um evento raro. Isso. É uma realidade diária. Uma reação constante e justa contra a maldade e, por consequência, contra quem a comete. Isso me faz pensar numa tendência muito nossa, que é a de montar um Deus que nos agrada. A gente pega o amor, a misericórdia e deixa de lado o que incomoda. Exato. A ira, a justiça. O autor tem uma história pessoal que ilustra isso perfeitamente, não é? Tem, é uma história muito reveladora. Ele conta que certa noite pregou um sermão inteiro focado só no amor de Deus. Certo. Falou de graça, compaixão, bondade. No final, todo mundo saiu feliz, satisfeito. Ninguém chegou pra ele e reclamou que ele não tinha falado da santidade ou da ira de Deus. O que é esperado, eu acho. Mas aí vem a virada. Exato. Na noite seguinte, o tema foi o oposto. Um sermão inteiro sobre a santidade de Deus. Pureza, justiça, aversão ao mal. E aí? Aí a reação foi bem diferente. Alguns homens o confrontaram depois do culto, visivelmente incomodados. E qual era a queixa? A queixa deles era: você pregou sobre a santidade, mas não mencionou o amor de Deus. Que interessante. E aí está o ponto central dele. Porque um sermão só sobre amor é completo, mas um só sobre santidade é desequilibrado. É a pergunta de $1 milhão. Por que a gente aceita um lado da moeda com tanta facilidade e rejeita o outro com tanto vigor? O Washer argumenta que a gente precisa conhecer todo o conselho de Deus, não só os trechos que nos fazem sentir bem. Ninguém está negando o amor de Deus, João 3,16 existe. Claro, é o pilar da fé. O problema é quando usamos essa verdade para apagar as outras. Deus é amoroso, sim, mas ele também é um Deus que se ira e odeia o mal. Não dá para fatiar os atributos dele. Ok, então se somos forçados a olhar para esse lado mais sombrio, para a santidade e a ira de Deus, por quê?
O que a gente ganha ao encarar essa realidade desconfortável? E aqui a gente chega no que talvez seja a ideia mais transformadora do capítulo. Washer diz que só podemos apreciar de verdade o amor e a graça quando entendemos a profundidade da nossa própria escuridão. Ele usa uma analogia brilhante para explicar isso. A das estrelas, certo? Exatamente, ele faz uma pergunta simples. Onde estão as estrelas durante o dia? Elas não sumiram. Não, estão lá o tempo todo. A gente só não consegue vê-las por causa do excesso de luz do sol. E da mesma forma, as estrelas da graça e do amor de Deus só podem ser vistas e, assim, verdadeiramente apreciadas contra o pano de fundo da escuridão do pecado humano. Entendi. Então o nosso senso inflado da nossa própria bondade é o que nos cega para a realidade da graça. Se a gente acha que é uma pessoa boa com alguns defeitos, a graça parece só um bônus. Um extra, né? Mas se a gente entende a real dimensão do nosso problema, a graça se torna tudo. Tudo. Ele conecta isso com a passagem de Lucas 7, da mulher que muito amou porque muito lhe foi perdoado. A percepção da dívida determina a intensidade da gratidão. E ele usa outra analogia para reforçar, a das chaves. Sim. Ele diz que o som de um molho de chaves não significa nada para uma pessoa que está livre. Verdade. Mas para alguém que está trancado numa masmorra escura, com fome, sem esperança, o som daquela chave se aproximando é a música mais linda do mundo. É a esperança pura. Isso. O que é uma crítica poderosa. Porque se ele estiver certo, significa que muitos pregadores modernos estão, no fundo, tentando vender uma chave para pessoas que eles nunca dizem que estão presas. É exatamente esse ponto. Ele mira no que chama de evangelismo moderno. Essa abordagem que, para não ofender, evita falar da condição real do ser humano diante de um Deus santo. E o resultado disso é um evangelho sem poder, é isso que ele diz. Exatamente, sem poder. Porque nesse tipo de pregação, o ser humano é apresentado como alguém basicamente bom, sabe? Que só precisa de uns ajustes. Isso. Você só precisa de alguns ajustes para ter uma vida melhor. E Jesus acaba virando um item nessa lista de coisas para melhorar a vida. Ao lado de terapia, exercícios, dieta. Perfeito. Ele não é apresentado como um salvador desesperadamente necessário para resgatar pecadores da ira de um Deus justo. E ele conta um caso que o chocou, que ilustra bem essa mentalidade. A história da música. Sim, é um exemplo pequeno, mas que diz muito. Ele estava no Peru e ouviu uma gravação da música Amazing Grace, a maravilhosa graça. Certo. A letra original em inglês diz That saved a wretch like me, que a gente pode traduzir como que salvou um miserável como eu ou um pecador como eu. Mas a versão que ele ouviu era diferente. A letra tinha sido alterada. Em vez de miserável, cantavam que salvou um homem como eu. Uma única palavra. Uma única palavra trocada. Mas para o autor, essa troca é gigantesca. Ela revela a dificuldade da nossa geração de admitir a própria miséria, a própria condição de pecador. E a lógica dele é simples. Homens bons não precisam de um salvador. Exato. Pessoas que estão bem não precisam de resgate. São os miseráveis que precisam. Quando você tira a escuridão da condição humana, você ao mesmo tempo tira a glória do evangelho que vem para iluminar. Entendi a lógica, mas ainda fico preso na objeção principal que muita gente teria. Como um Deus que é definido como amor pode, ao mesmo tempo, odiar? Parece uma contradição. E o autor antecipa essa objeção. E ele vira ela de cabeça para baixo de uma maneira brilhante. Como? Ele argumenta que é justamente porque Deus é amor que ele deve odiar. Explica isso melhor. Ele usa exemplos extremos. Ele pergunta, que tipo de Deus poderia olhar para um campo de concentração como Auschwitz e ficar apático? Neutro. Certo. Que tipo de ser poderia ver a violência, a injustiça e não sentir absolutamente nada? Um Deus que não se irasse com o mal seria um Deus imoral. Um monstro ético. Exatamente. Essa perspectiva muda tudo. Muda. Um Deus indiferente ao mal seria moralmente deficiente. Então a ira dele não é uma contradição do amor, mas uma prova da sua bondade. Perfeito. A analogia que ele usa é muito clara. Se alguém ama o povo judeu, consequentemente deve odiar o Holocausto.
Não dá para amar um e ser neutro sobre o outro. Faz sentido. Se alguém ama crianças, deve odiar tudo que as explora e destrói. O amor por aquilo que é bom e justo exige como contrapartida uma reação de repulsa contra tudo que se opõe a isso. E nosso pecado se opõe à natureza perfeita de Deus. Contradiz essa natureza, e a descrição bíblica dessa ira não é nada sutil. Não mesmo. É aterrorizante. O autor, que foi criado numa fazenda, explica que a palavra hebraica para ira significa literalmente bufar das narinas. Uau! E ele compara isso à imagem de um touro de 2 toneladas, sabe? Um animal de puro poder, bufando furiosamente antes de atacar. É uma imagem de um poder imenso, consumidor, muito distante daquela figura gentil de um avô que muitas vezes é pintada. Muito distante. Uma divindade cujo hálito, segundo as escrituras, pode derreter montanhas. Isso nos leva, imagino, ao ponto final e talvez o mais chocante de todo o capítulo. Sim, a conclusão que amarra tudo isso. Geralmente, quando alguém fala sobre salvação, diz: Deus me salvou dos meus pecados. Certo. O Washer afirma que essa fase, embora verdadeira, está incompleta. A verdade mais profunda e bíblica, segundo ele, é que Deus nos salvou dele mesmo. Salvos dele mesmo. O que isso quer dizer? Significa que a salvação é, em sua essência, um resgate da justa ira de Deus, que nós merecíamos por causa do nosso pecado. Não fomos salvos só das consequências do pecado, como a culpa. Fomos salvos da pessoa contra quem pecamos? Exato. E ele desafia outra noção popular, a de que o inferno é a ausência de Deus. Ele diz que as escrituras ensinam o contrário. E o que elas ensinam? Que o inferno é a presença da ira do Deus Todo-Poderoso, sua perfeita justiça sendo derramada sobre o pecador por toda a eternidade. Então, o evangelho para o Washer não começa com o homem e suas necessidades, mas com quem Deus é. É porque Deus é santo e justo que nosso pecado se torna um problema tão gigantesco. É exatamente essa a conclusão. Ele termina com uma imagem poderosa. É como se, com uma mão, Deus estivesse retendo sua justa ira. E com a outra, ele estivesse graciosamente chamando todos ao arrependimento. Mas um dia, inevitavelmente, as 2 mãos serão abaixadas. Que reflexão! É um tema difícil, sem dúvida, mas que ressignifica completamente o conceito de graça. Com certeza, se não entendemos do que fomos salvos, talvez nunca entendamos o valor real da salvação. Isso nos deixa com uma questão, né? Se a notícia mais assustadora é a justiça de Deus e a melhor é a misericórdia, será que a gente passa tempo demais tentando esconder a primeira, a ponto de diminuir o poder da segunda? É uma pergunta fundamental. E se esse conteúdo fez você pensar, a gente convida a acompanhar nossas playlists. Temos séries completas analisando livros como este, capítulo por capítulo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesses temas, recomendamos fortemente a aquisição do livro O Verdadeiro Evangelho. A gente deixa o nosso link de afiliado aqui na descrição. Assim, além de adquirir esse material incrível, você também ajuda este projeto a continuar crescendo. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima!